Aleluia! Que bênção, irmãos, que você está aqui para receber de Deus, amém? Você pode sentar. Seja bem-vindo à nossa terça do Sobrenatural. Estamos com a visita dos nossos supervisores, pastor Aguinaldo e Adrina. Vocês podem se colocar de pé, pastor Aguinaldo e Adrina, para que a igreja possa conhecê-los, aqueles que não conhecem, amém? Esse é o nosso supervisor, pastor Aguinaldo, e Adrina, sua esposa, os nossos supervisores do Mato Grosso do Sul, amém? Você pode dizer, pastor Aguinaldo e Adrina, sejam bem-vindos, aleluia. Queria chamar o pastor Aguinaldo, ele está ministrando para nós nessa, aleluia. E Adrina, não sei se vai ministrar junto, aleluia. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz. Vocês estão bem? Amém. Eu fiquei sabendo, ele é Aguinaldo, mas eu chamo de Júnior, que hoje era o culto de oração, não é verdade? Aí ele disse, vamos fazer diferente, mas a gente não está para brincadeira, a gente não vai deixar de orar. Então se levanta, vamos orar um pouco, vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Você pode ter chegado aqui nesse lugar e dizer assim, meu Deus, renove minhas forças, o meu dia hoje foi tão atribulado. Ei, eu quero te dizer que você chegou no lugar certo. Você está no momento certo e você vai sair daqui hoje renovado, com a oração, com a palavra, porque esse é o lugar que as nossas forças são renovadas. Esse é o lugar que a gente aprende do Senhor. E tudo que a gente precisa, na verdade, é aprender com Ele. Não é verdade? Então, se desprende, deixa tudo lá fora, entrega mesmo, abre o teu coração. E esse é o momento que a gente tem para abrir as nossas vidas com Ele, para que Ele possa nos ouvir, nos abençoar. Porque oração é um meio que temos de estar ligado com Ele. Amém? Então vamos lá. Pai, graças eu te dou, Senhor, por este dia. Obrigada, Pai, por esta igreja, por este povo, Senhor, que está aqui sedento por você, sedento pela sua palavra, pelo seu poder, Senhor. Eu declaro, Senhor, experiências novas, Pai, que eles possam vivenciar tudo aquilo que você tem preparado para eles, que eles possam desfrutar do seu chamado, Senhor, que possam crescer na intimidade contigo, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro avanço nesse lugar, Senhor, e quero te dizer, Pai, que tudo aquilo que você já projetou e declarou para este lugar, nada nem ninguém impedirá, porque há de se cumprir, porque essa igreja é sua, esse povo é seu, Pai, e eles estão aqui para aprender, porque o mundo não tem para o que dar, Pai, e eles estão aqui porque tiveram uma experiência contigo, Pai. Sabe que o Senhor é real, que o Senhor é poderoso, Pai. E eu declaro, Senhor, um novo tempo para este povo, Pai. Eles avançando, destravando aquilo que vinha travar, Pai. Levando eles a lugares mais altos, a níveis maiores, Senhor. Para poder desfrutar de fato aquilo que você tem, Senhor. Pai, como é bom estarmos reunidos como igreja, como teu povo. Um povo que tem sede e fome da tua palavra, sede e fome do mover do teu Espírito, porque sabemos, Senhor, que a melhor coisa é nos encher do teu Espírito, Pai. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada pelo pastor dessa igreja, pela sua família, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo ele, Pai, cada vez mais a cumprir com o seu chamado, Senhor, e que esta cidade, este bairro, este lugar, esse estado possa ser alcançado, Senhor, através da tua palavra, através da tua unção, Pai, e que este lugar possa ser um imã, atraindo pessoas que nunca nem ouviu falar, mas que chega a este lugar e dizer assim, eu cheguei até aqui, não sei porquê, e o pastor e vocês dizendo, aqui tem uma palavra de Deus para você. Pai, no nome de Jesus, eu declaro salvação neste lugar, no nome de Jesus, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vocês podem sentar. Que maravilha, que maravilha. Eu quero expressar a
nossa gratidão em estar aqui com vocês nessa noite. Hoje nós tínhamos um compromisso só de almoçar com o pastor, mas aí o pastor disse, já aproveita que está almoçando, aí vai para lá à noite também, e para a gente é uma honra poder estar aqui com vocês. Nós somos essa ligação do ministério para com as igrejas, né? E aí a gente vem, vê o que está acontecendo e a gente leva essas informações. O pessoal se alegra muito em saber que tão distante, mas o Deus que atua é o mesmo. O fervor que atua na nossa vida é o fervor que atua na vida de vocês. A palavra que nos alcança é a mesma. E eu fico muito feliz mesmo em ver tudo que está acontecendo. Agora tem uma palavra para começar. Tudo o que vocês experimentaram até aqui é pouco em relação às coisas que estão por vir. A gente fala muito sobre um tempo de aceleração. Isso traz vibração mesmo. E é isso mesmo, Deus quer mesmo acelerar as coisas. Mas mais importante do que a aceleração é o destino. Amém? E vocês têm essa noção do destino. E o destino, que é a convicção da existência da igreja, são pessoas, vidas. Eu sei que no meio desses acontecimentos, aí vem a questão, a gente precisa trocar os ar-condicionados, aí começa toda aquela campanha, aí tem o terreno, quanta coisa que tem para acontecer, mas o destino final são pessoas. Vidas serem alcançadas, chegar aqui e ouvir uma palavra que vai transformar a vida dela. Esse é o motivo pontual. Esse é o interesse de Deus. E eu sei que vocês têm feito isso com muita ousadia e tem acontecido coisas, mas isso vai acelerar também. Mas esse é o destino final mesmo. A gente está aqui para isso. Amém? Eu estava pensando o que nós poderíamos compartilhar nessa noite e eu confesso que agora, quando eu sentei ali, me veio um texto. Eu estava meditando em algumas coisas, mas me veio um texto ali e eu fiquei querendo entender por que começar por ali, mas vamos começar por ali. Você já conhece esse texto? Está lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, que fala a história de um homem por nome Bartimeu. Quantos lembram desse texto? Bartimeu estava lá, cego, sentado à beira do caminho, de repente ele escuta um barulho, está vindo gente aí, ele pergunta quem é, aí disseram um tal de Jesus. Para as pessoas que disseram um tal de Jesus, não conheciam exatamente quem era, mas Bartimeu sabia de quem se tratava. E aí ele começa a gritar. O texto fala que ele clamava em alta voz. O nome disso é gritar. E ele gritava a seguinte frase: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era essa frase que ele gritava, e se você prestar atenção a essa frase, ele está dizendo, eu sei quem vem lá, eu sei a linhagem, e eu sei o que ele pode fazer por mim. Mesmo cego, mas com a consciência extraordinária sobre Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E no meio dos gritos, as pessoas que vinham trazendo Jesus, que vinham acompanhando, chegaram para ele e disseram assim, ei, não grite não, você está perturbando o ambiente. Eu estou fazendo um traçado para ficar mais fácil de entender, mas pediram para ele ficar calado, para ele não gritar. E ele desistiu. Não foi? Não foi. Isso mesmo. Quantas coisas se levantam na nossa vida para tentar frear, fazer desistir, o que é que você faz? Passa por cima e grita mais alto. E a Bíblia relata que a partir daí ele começou a gritar a mesma frase, só que bem mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E no meio desses gritos, Jesus para. Aí disse assim, chama ele. As pessoas que pediram para ele ficar calado foram as mesmas que voltaram para dizer a ele, ei, tenha fé, tenha ânimo, o mestre te chama. Aí já mudou tudo. Ou seja, a nossa atitude, a sua atitude em não recuar diante dos problemas vai influenciar a vida de outras pessoas e vão começar a te enxergar de forma diferente. E agora, Bartimeu chega para Jesus e aí Jesus faz uma pergunta que parece ser óbvia. O que você quer que eu lhe faça? O homem era cego. E a resposta de Bartimeu é bem interessante, que a maioria das versões dizem assim, eu quero tornar a ver. Não era só ver, tornar a ver, porque é mais profundo. Tornar a ver significa um dia eu já vi. Eu só perdi a beleza de enxergar. E agora eu quero tornar a ver. Aí Jesus diz assim, então vai ser como você quer. Passou a ver novamente e a Bíblia diz que agora Bartimeu seguia a Jesus. Por que um texto como esse, queridos? Esse texto fala sobre visão. Sabe que no decorrer da nossa vida, muitas vezes, a gente pode estar cego em alguma área. Deus vai nos despertar nessa noite para dizer, ei,
É só clamar. É só clamar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e a história muda. Porque agora Bartimeu enxergava. E agora ele estava seguindo a Jesus. E nessa nossa vida cristã, muitas vezes a gente faz troca de valores. E esse talvez seja o problema. Eu sei que você sabe disso porque você ouviu alguém falar ou porque já aconteceu em algum outro canto. Você não experimentou isso, graças a Deus. Mas esse nosso momento junto pode ser uma grande vacina para que você nem precise passar por isso. Amém? Mas fica atento, porque existem influências para tentar cegar. Não é uma cegueira física de que você não está vendo nada, mas é mesmo com os olhos abertos, não consegue enxergar. Porque o que é fé? Fé é você acreditar numa coisa que não existe ainda, como se ela já existisse. Mas o que é que o mundo diz? Isso é loucura, meu irmão. Como é que tu vai acreditar num negócio que não existe? Não é assim? A pressão fora, a pressão externa é para tirar a gente da visão, para mudar esse fato. Sabe, eu estava vendo sobre empresas. Toda empresa que se preza, ela tem 3 coisas: missão, visão e valores. Aí eu, por curiosidade, fui na internet e coloquei assim: qual é a missão, visão e valores da AstraZeneca? A AstraZeneca é um laboratório que eu trabalhei por muitos anos na minha vida. Aí apareceu lá. A visão é essa, assim, assim, a missão é essa, tudo bem direitinho. Aí disse, mas, rapaz, eu disse, a visão, valores e missão do Boticário. Aí apareceu lá. A empresa Boticário tem missão, valores e visão. Aí eu saí perguntando um bocado de coisa. Eu disse, não, agora eu vou complicar para a internet. E a Macumba? Aí apareceu, Macumba, visão, missão e valor. Eu fiquei espantado. Aí eu comecei a pensar sobre isso, eu digo, tudo que se preza, não é assim? Ele tem que ter um destino. Peraí, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que saber por que eu estou aqui e para onde eu vou. A missão nada mais é do que a tarefa. A tarefa que é dada, por isso que tem aquele ditado, missão dada, missão cumprida. Então, a tarefa dada é uma tarefa cumprida. E a visão é o que nós vamos alcançar com essa tarefa quando executamos. Eu tenho uma visão, eu tenho um alvo para chegar. E os valores é como nós vamos cumprir a missão. O evangelho é assim também. Aleluia. Nós temos uma missão, servir a Deus. Nós temos uma visão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ei, a visão é essa. Aleluia. Rapaz, você está me despertando. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Ei, Bartimeu. É só clamar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim para a visão abrir novamente. Porque não, mas eu estou tão envolvido na igreja, meu irmão, você não sabe. Eu sou o cara que tem que chegar cedo, tem que ajeitar tudo, ligar o ar e tal. Eu já estou muito envolvido. Não muda a visão. A visão continua sendo a mesma. Ir por todo mundo e pregar. Mas eu sou o pastor da igreja. Ir por todo mundo e pregar. Ah, mas eu sou o supervisor da igreja. Ir por todo... É assim, queridos. Nós estávamos agora na conferência de Brasília. Entre outras experiências, eu tive uma bem interessante. Tinha um motorista do ônibus que estava carregando a gente para todos os lugares. Leva atrás. No último dia, no jantar de despedida, ele estava lá sentado com a gente. E aí uma das pessoas do grupo, eu não estou condenando ninguém, mas uma pessoa assim, será que ela é crente? E foi lá falar com ele. E a gente estava no restaurante, todo mundo jantando. Daqui a pouco, quando eu olho, está o cara já de olho fechado e confessando o que o outro já estava dizendo. Foi lá, conversou, mostrou o plano, o cara aceitou, disse, agora repita aqui comigo, tal. Daqui a pouco estava todo mundo vibrando, se converteu. Esse é o foco, queridos. É o foco principal. A minha visão não pode estar pensando em tantas outras coisas, mas eu estou galgando lugares aqui, eu quero crescer ministerialmente. E isso é secundário. Aleluia. O plano e o projeto de Deus para a nossa vida é muito mais profundo, é muito mais além. São pessoas. Mas olha, eu dou aula no Rema, eu canto na igreja. Que maravilha, porque a gente precisa de você mesmo. Mas a visão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a visão, queridos. Eu tenho que estar pensando sobre isso. Nosso ministério também tem visão. Vocês sabem disso. Se você não sabe ainda, peça para tomar um café com o pastor. Quando você chegar lá, fica tomando café e dá uma olhadinha lá para cima. Está tudinho lá para você acompanhar isso também. Nós temos também missão, visão e valores. E nós seguimos isso. Mas o valor, a visão central é essa. Pessoas, vidas, almas sendo alcançadas e transformadas e salvas por causa de você. Amém? Eu
estava lendo um texto hoje também, em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, que diz assim, Paulo falando, ele diz, porque quanto à lei, estou morto, morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo vive em mim. Eu parei nessa afirmação, porque faz parte da visão uma consciência de quem nós somos. E onde é que eu vou descobrir isso? Na Bíblia, porque a Bíblia diz quem você é. Olha que maravilha. Por exemplo, a Bíblia diz que você é de uma categoria chamada mais do que vencedor. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, você é mais do que vencedor. Agora olha aqui para mim, você se alegra com isso? Não é bênção, queridos? Você não fica feliz? Cara, que categoria minha, mais do que vencedor. Agora, essa pergunta não precisa de resposta. O que é mais do que vencedor? Porque a nossa consciência humana é limitada muitas vezes e a gente pode estar vibrando de forma errada. A gente pode estar vibrando só até o nível vencedor, porque até o nível vencedor a gente conhece. Vencedor é simples demais, lá vai a revelação. Vencedor é o que ganhou. Quem é mais do que vencedor? Opa, peraí, então é outra categoria aqui. Deus está falando de outra coisa aqui, queridos. Sabe, muito tempo da minha vida, eu me envolvi com lutas. Você pode até estar pensando, mas pastor, luta? Você é um homem de Deus, envolvido com negócio. Luta é uma maravilha, queridos. A gente evangeliza na luta. Tem coisa melhor, eu faço jiu-jitsu. Aí você pega o cara pelo pescoço e começa a apertar devagarzinho. Aí você vai dizendo, na paz de Jesus ama você. E o cara... E ele ali está ouvindo, mas está já... Aí ele apaga às vezes no seu braço, fica dormindo. Não é maravilha não um negócio desse? Brincadeira. Mas assim, no meio da luta, eu quando participava de competições, aí eu ia lá para a competição, pastor, quando eu ganhava, recebia o título de vencedor. Quando perdia, perdedor. Agora, o que é ser mais do que vencedor? Vou te dizer, mais do que vencedor é porque tinha uma luta que estava marcada para você. E se tinha uma coisa que era certa, você ia perder. Mas no dia da luta, aleluia, Jesus disse assim, ei, fica aí e deixa que eu vou lutar no teu lugar. Opa! A história mudou. Se tem uma coisa que é certa agora, ele vai ganhar. Foi lá, lutou e ganhou. Mas quando foram colocar a medalha de vencedor nele, aí ele disse, não é minha não. Deixa eu levar, porque é dele, dela. Ser mais do que vencedor, quer dizer, é ganhar uma luta que você não precisou lutar por ela. Essa é a sua categoria, está escrito. E agora Paulo diz aqui, com todas as letras, eu próprio não vivo mais, e sim, Cristo vive em mim. O que é que ele estava falando? Ele estava dizendo assim, eu me nego a viver aquilo que eu quero. E eu vou descobrir o que é que Cristo quer para mim. É isso que eu quero viver. Paulo também, um pouco mais à frente, lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 20. Maravilhoso, ele diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida ou pela morte. Opa, pausa. O que é que ele estava dizendo? A minha vida vai ser íntegra de uma forma tal que eu vou engrandecer a Cristo, estando vivo ou morto. Aleluia. Olha que coisa. Não quero estar exaltando morte, não, mas a gente nem gosta de falar sobre isso, né? Não fazia parte do processo original. Lá no princípio, não tinha. Morte não fazia parte do plano. Entrou depois por causa do pecado. Por isso que a gente nunca se adapta com ela. Sabe, querido, ele estava dizendo assim, a minha vida, meu legado, vai falar sobre Cristo. Enquanto eu estiver vivo, comigo vivo. Mas quando eu morrer, a minha vida vai continuar falando. Olha que maravilha. Aí ele continua e diz isso aqui, que é uma frase muito conhecida. Portanto, para mim viver é Cristo. E morrer é lucro. Por muito tempo eu li essa frase e ficava achando bonito. É bonito. Mas eu não estava entendendo ainda. Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Como é que morrer é lucro? Sabe quando é que morrer é lucro? Quando eu sei por que eu estou vivendo. Aleluia. E a razão de Paulo, da sua existência, era uma só. Viver para mim são os meus desejos, os meus próprios planos, aquilo que eu penso. Não. Viver para mim é uma razão só, Cristo. E aí você pode até lembrar daquele texto que diz assim, enquanto o homem é solteiro, se dedique 100% às coisas do reino. Mas depois que você casa, tem que se dividir entre o reino e a sua família, a sua esposa. Aí olha, ele está dividido, não é 100% reino, não. Ei, se dedicar em casa à esposa e à família, também é reino. Tudo é reino. Só dividiu aqui para onde vai, mas é tudo reino.
Amém? E ele estava dizendo assim, ó, se eu estiver vivo, só tem uma razão para estar vivo, Cristo. Acordou? Cristo. Andou? Cristo. Tudo Cristo, tudo Cristo. Razão de estar vivo. Aí depois disso, ele começa a clarear mais ainda, porque ele diz assim, entretanto, se o viver na carne faz... Quando ele fala carne aqui, ele não está falando no pecado, não. Carne é vivo no corpo, ok? Entretanto, se eu viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Paulo estava com dúvida. Dúvida entre o quê? Viver e morrer. Quem de vocês, junto comigo aqui, já teve essa dúvida? Rapaz, eu estou com uma dúvida hoje, eu não sei se eu continuo vivo ou se eu morro. Olha a consciência do cara. Aí ele continua. Diz assim, ora, de um e outro lado, eu estou constrangido. Tendo o desejo de partir, está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ei, ele acabou de dizer, o meu desejo era morrer. Que consciência é essa? Só vai dizer, viver para mim é Cristo e morrer é lucro, quem tem essa consciência. Aleluia. Incomparavelmente melhor. Morrer e estar com Cristo. Rapaz, a gente tem que começar a reacender essa visão. Eu até julgaria que hoje nossa enfermidade Bartimeu está muito mais nessa área. A gente está com medo de morrer, porque a gente não sabe por que está vivo. Mas quando eu descobrir por que eu estou vivo, morrer para mim vai ser lucro. Incomparavelmente melhor. Você sabe o que é uma coisa melhor? Uma coisa melhor é que, para mim, na minha opinião, ela é superior. Mas incomparavelmente melhor significa, ela é tão superior que não dá para comparar com nada. Paulo estava dizendo, ei, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí depois ele diz, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, outro sim. Eita, a gente está aprendendo esse português lá atrás, hein? Mas, por vossa causa, ele dizendo ao pessoal, é mais necessário que eu permaneça vivo, ou na carne, como está aí. Opa! Então ele diz assim, em outras palavras, tem uma tarefa para eu fazer aqui ainda. Por conhecer a tarefa que eu ainda tenho para fazer aqui, o momento, mesmo sendo melhor, estar com Cristo. É necessário estar aqui. Você percebe que ele está nos ensinando que eu tenho que saber distinguir entre o que é incomparavelmente melhor e o que é necessário? Ele está dizendo assim, ei, faça opção pelo que é necessário. Mesmo diante de algo que é incomparavelmente melhor. Por isso que a gente tem que pensar da mesma forma em qualquer coisa. Nas propostas da vida. Rapaz, isso aqui é incomparavelmente melhor, mas é necessário? Se não for, larga. Ah, eu decidi, hoje vou passar o dia em casa orando. Incomparavelmente melhor. Mas se o meu filho chegar para mim e dizer, pai, nunca mais a gente jogou bola, rapaz, nunca mais a gente teve um tempinho junto. Ei, aquilo é necessário e vai superar o que para mim era incomparavelmente melhor, que era passar o dia orando. Vai jogar bola com o menino, estou dando só um exemplo. Até porque os meninos estão maior que eu, nem joga bola mais. Mas faz o que é necessário para depois você fazer aquilo que é incomparavelmente melhor. Ou seja, sou eu que tenho a responsabilidade. Somos nós que temos a responsabilidade de distinguir para fazer a opção pelo que é necessário. Sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque você entendeu que era necessário. Aleluia. Ah, não, eu vim porque, afinal de contas, é terça e tem culto. Isso é religiosidade. Não faz parte da nossa visão. Você está aqui porque você ama a Deus. Você está aqui porque você sabe, como já aconteceu em sua vida, uma palavra pode alcançar você e mudar o rumo da sua história. Aleluia. Essa é a noite do Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Amém? Rotas vão ser mudadas, pensamentos vão ser mudados. Nós vamos estar desvendando os nossos olhos para coisas que precisamos enxergar, para comportamentos que precisamos ter. Isso vai começar a mudar o resultado final, queridos. Se eu mudo aqui, muda o resultado. A matemática e a geometria prova isso. Duas linhas paralelas nunca se encontram. Mas dois pontos, se eles partirem construindo linhas com uma pequena diferença, lá na frente eles estão muito distantes um do outro. Ou seja, vai interferir no resultado final. Aquilo que eu me conscientizo hoje vai interferir no meu resultado final. E sabe uma das coisas que nós precisamos desvendar os nossos olhos também? É para entender o projeto pleno de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus para a minha vida é que eu seja um bom supervisor, ou que eu... Não, o projeto de Deus para a minha vida é transformar a minha vida.
Aí, à medida que eu vou sendo transformado, as oportunidades vão chegando e eu vou abraçando. E se não chegar, não tem problema, eu continuo sendo transformado. Amém? Ou seja, como diz lá na Paraíba, não tem agonia, fica tranquilo. Deus está te vendo. É Ele que está trabalhando na tua vida. Amém? Tem um texto na Bíblia, esse eu não vou ler, vou só citar, que fala sobre Jesus quando estava pregando numa casa, e a casa estava lotada, né, todo mundo para ouvir, e ele estava lá pregando, e um pessoal veio descendo, trazendo um paralítico em uma maca. E disse que era muita gente que vinha acompanhando essa maca, mas tinham 4 que seguravam a maca e o enfermo em cima. Quando chegaram na casa, outro obstáculo. Qual era? Lotada. O que era mais fácil? Rapaz, vamos desistir. E dizer até para o paralítico, está vendo aí que a gente teve uma maior boa vontade, o maior sacrifício trazer você para cá, mas olha a situação, cara. Não tem condições. Mas não pararam no obstáculo. Ei, quem sabe o que vai dar no resultado final não para nos obstáculos. Ah, rapaz, mas agora está tendo algum obstáculo aqui, eu vou usar o exemplo, pastor, do terreno, porque... Ei, olha para o resultado final. Olha para o resultado final, porque se for olhar para aqui, aí você esquece o que vai acontecer lá na frente. O nosso foco é o que Deus prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aí eles chegam lá e têm a brilhante ideia, vamos afastar o telhado, vamos botar esse cara por cima. Às vezes eu fico pensando, se eu estivesse no lugar dele, eu confesso, eu digo, meu irmão, minha situação já está difícil. Se esse negócio der errado aí, eu caí. Afastaram o telhado, aí bota exatamente em frente onde Jesus estava, silêncio total no ambiente, e todo mundo na expectativa. Agora ali, tinha gente de todo modelo, pastor. Tinha aqueles que estavam olhando, agora eu quero ver. Ele estava falando negócio de cura aqui e tudo, mas agora eu quero ver, está aí. Como também tinha gente pensando assim, rapaz, que oportunidade maravilhosa, ele vai provar que o que ele diz é verdade. Tinha gente curiosa, tinha gente que não tinha nem visto o cabo descer, tinha de todo jeito. E a expectativa. E aí Jesus diz a frase que ninguém esperava. E ele olha para aquele homem e diz assim, ei, seus pecados estão perdoados. Eu acho que o pessoal fala, aí é moleza. E outros já estavam pensando assim, como é que ele está pensando que é Deus, é? Só quem pode perdoar é Deus. E começou aquele tumulto na cabeça do povo. Jesus entendendo, aí disse assim, para que vocês saibam. Aleluia, essa noite Jesus está falando com a gente assim, dizendo, para que você saiba, para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer a ele, levante e ande. O que Jesus estava dizendo? Para que vocês entendam uma coisa maior, eu vou mostrar uma menor. A expectativa, achando que o menor era o maior. Ele disse, para que vocês entendam uma coisa maior, eu vou mostrar uma menor. Aí disse assim, pega a tua maca e vai para casa. O cara se levantou, pegou, na frente de todo mundo e saiu, todo mundo espantado. E o restante do texto diz assim, e todos ficaram maravilhados com o que viram. Ou seja, continuaram no pequeno, porque a parte maior e mais importante foi a outra. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, ei, vamos se apegar com o que é mais importante. Seus pecados estão perdoados, é muito mais valioso do que simplesmente curar o cidadão. Amém? Então tem coisas que vão acontecer por consequência. Eu me posiciono e as coisas acontecem. Tem um texto em Êxodo, bem conhecido, que fala sobre o povo no deserto. O povo andando no deserto, e a Bíblia diz que Deus providenciou uma coluna de nuvem para guiar no dia. E uma coluna de fogo para guiar na noite. O que eu mais escutei sobre esse texto, no meu começo no Evangelho, é que a coluna de nuvem era para proteger do sol. Alguém já ouviu isso aqui também? Já a de fogo, é porque no deserto à noite é frio. Era para aquecer. Mas o texto não diz isso. O texto diz que é para guiar. Sabe o que é guiar? Eu vou na frente e tu vai atrás. Aleluia. Agora, presta atenção comigo. O fato de que eu estou obedecendo e estou sendo guiado vai me levar à proteção. Não quer dizer que aquela nuvem não protegia do sol. Não quer dizer que a nuvem de fogo não protegia do frio. Amém por isso. Mas não era o foco principal. Tinha uma coisa maior acontecendo. E a coisa maior era, seja guiado. Tenha intimidade comigo, escuta a minha voz e seja guiado. Sabe de uma coisa, queridos? Deus não mudou. Ele é o mesmo. E por ser o mesmo, está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu não sei exatamente o que você está passando, mas a resposta de Deus é essa. Para mim e para você. Ei, seja guiado. Mas eu não estou vendo a nuvem. Você não está vendo porque ela está dentro de você. Essa nuvem agora, ela se chama Espírito
de Deus. A minha intimidade com Ele vai fazer com que eu possa ouvi-lo. Sensibilidade para ouvir a voz. Mas depois nós precisamos também de ousadia para obedecer. Não para em ouvir a voz. Obedecer. Qual é o plano agora da igreja? Ei, ouviu a voz? Obedece. Amém? Vou dizer de novo, qual é o plano? Ouviu a voz? Obedeça. Isso me faz lembrar do profeta Elias. Eu gosto muito de falar sobre esse profeta. Ele recebeu uma incumbência de falar com o rei Acabe. Para dizer o rei Acabe que ia acabar a chuva. Parece redundante, né? Rei Acabe vai acabar. Mas pronto, foi isso mesmo. Dizer ao rei que ia parar de chover era mesmo que botar a vida em risco. Porque você estava dizendo uma desgraça para o rei. Ó, vai parar de chover. O cara podia mandar matar na hora. Ah, é? Beleza, mata ele. Mas ele recebeu, porque ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tinha intimidade, ouviu e foi executar. Ouviu e obedeceu. Ele vai lá para o rei e diz, vai parar de chover aí. Aí, depois Deus disse para ele, então vamos para a fase 2. Fase 2, saia daí, que o negócio aqui vai pegar fogo, e vai lá para um canto bem tranquilo, na beira de um riacho. Olha que maravilha. E como era lá na beira do riacho? Água fresca. E os corvos vinham trazer alimento 2 vezes por dia. Meu irmão, tu já pensou sobre isso? Você está lá, eu acho que foi aí que inauguraram a primeira rede. É armar uma redezinha, água fresca, comida chegando 2 vezes por dia, que maravilha. Mas esse era o novo estágio dele. Porque ele ouviu a voz de Deus, pela sensibilidade, e obedeceu e foi. Mas, de repente, o que acontece? O riacho secou. Por que o riacho secou? Porque não tinha parado de chover. E parar de chover foi para todo mundo. Ou seja, tem coisas que vêm para todo mundo. Não que necessariamente vai ter que trazer dano para a sua vida, mas Covid veio. Não, Covid foi selecionado. Os crentes não pegam. Só quem pega, que conversa, eu peguei. E eu sou crente. Eu não estou aqui julgando o que acontece, o que deixou de... Não é isso. Tem coisas que vêm para todo mundo. A questão é que eu tenho que ter uma maturidade com Deus tal, que o meu problema nunca vai ser o problema, mas vai ser como eu me comporto quando o problema chega. O que eu falo quando o problema chega. E agora o riacho seca. E o que fazer quando o riacho secar? Queridos, na nossa vida é assim. Tem dia que você pensa assim, rapaz, pois não é que o riacho secou? Pois eu vou te dar um conselho. Quando o riacho secar, faça o mesmo processo que você estava fazendo enquanto tinha água no riacho. Sensibilidade para ouvir a voz e ousadia para obedecer do mesmo jeito. E aí o profeta ficou aguardando a próxima direção. E aí Deus disse, pronto, vamos começar a fase 3. Sai daí agora. Por nome Sarepta. Chegando lá tem uma viúva. Aí Deus diz assim, ei, eu já conversei com ela e ordenei que ela cuidasse de você. Para pensar sobre isso, queridos. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não se preocupe com o futuro. Porque eu já estive lá e dei ordens ao seu favor. É a mesma coisa. Eu já ordenei. Ele não pediu, não. Ô, dona viúva, a senhora é uma mulher de bom coração. Vai chegar um servo meu aí, se a senhora puder, dê uma ajudazinha. Não, eu ordenei. Deus não mudou. Seu dia de amanhã, tem coisas que Deus já ordenou para que acontecesse. Aleluia. E aí ele vai e encontra a viúva. Exatamente a viúva que Deus falou com ela. Porque tinham muitas. Povo guerreiro. De vez em quando ficavam na guerra morta e ficava lá a viúva. Mas aí ele vai, se encontra com a viúva e pede água. E quando ela se levanta para ir buscar água, ele diz assim, aproveite e faça um pão para mim também. Ela disse, deixa eu contar minha história. Minha história é sempre demais. O que eu tenho aí é um restinho de farinha, uma sobrinha de azeite. E o meu plano é preparar um pão, comer com meu filho e depois morrer. Esse era o plano dela. Olha que coisa. Deus está dizendo para mim e para você também. Ei, quando eu entendo a visão, quando essa visão faz parte da minha vida, eu e você, vamos ser resposta de Deus para a vida das pessoas que têm plano errado. Porque a gente vai se deparar com muita gente com plano errado. Mas você chegou. Se você chegou, a resposta chegou. Aí o homem de Deus diz, não, então vamos mudar aqui. Faz o seguinte, faz lá o pão, traz primeiro para mim. E depois, aleluia, não vai faltar nem farinha, nem azeite. Milagrosamente. A bacia que tirava a farinha era tirando e tendo mais. O que é isso? É milagre. Deus não mudou. Pode ser que você esteja pensando, não, que precisa de solução para a minha vida hoje, só um milagre. Ah, que maravilha, depois chegou no canto certo. Porque é a especialidade do homem, milagres.
E o azeite era tirando e tendo mais, tirando e tendo mais. Só que o texto diz assim: não ia faltar nem farinha, nem azeite, até voltar a chover. Matematicamente, quando voltasse a chover, o milagre ia acabar. É fácil de entender, né? Vamos lá, de novo, para você entender. Você ficou olhando para mim assim. Não vai faltar nem farinha, nem azeite, até voltar a chover. Voltou a chover, o milagre para. Mas o suprimento não para, porque agora tem a chuva. Vai mudar só o modelo. Você agora vai plantar, cara. Vai lá, planta. Amém? Então fica atento para as estações. Porque pode ser que aquela estação de só milagre, mude para dizer assim, agora é você que vai fazer alguma coisa. Fica atento para as estações, que pode ser que esteja passando aquela estação do mindê, e Deus está dizendo, ei, a sua estação agora é de dar. Está passando o tempo da estação da mão assim, para a gente começar a colocar a mão assim. Amém? Amém. Isso é maturidade. E a maturidade vem pela experiência e a intimidade com Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. Um dos modelos de vida que a Bíblia relata para mim e para você é vida abundante. E abundante significa com sobra. Significa que o plano e o projeto de Deus para mim e para você é uma vida com sobra. Não é nem na medida. Aleluia. Mas a gente encontra pessoas bartimeias, que às vezes estão ainda na etapa do está faltando. Já outras passaram para a etapa 2, é a etapa do está dando na medida. Mas o projeto de Deus, aleluia, para mim e para você, nem é esse, nem esse. O projeto de Deus é vida abundante, é com sobra. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Esse é o primeiro passo, queridos. Agora, toda vez que eu digo amém, eu estou dizendo assim, eu estou de acordo, eu concordo com isso, agora eu vou ter que ter ações que correspondam ao meu amém. Isso é evangelho. Amém? Antigamente na igreja, ia falar de igreja católica e tal, mas vocês vão entender, quem está em casa. Eles celebravam a missa em latim. E todo mundo ia lá, ficava animado e voltava para cá. Entendeu o quê? Nada. Ninguém entendia latim. Então vamos ter cuidado para a gente não estar trazendo esse mesmo princípio para os améns que a gente está dando. Eu sou capaz até de dar um conselho para você. Se você vai dizer amém, dizer assim, eu estou de acordo e não vai fazer nada a respeito daquilo, segura teu amém para outro momento. Primeiro muda a tua consciência, para você dizer, ei, amém. Meu amém é amém. Assim? Tem um ditado popular que a gente usava muito na Paraíba, que diz assim, rapaz, seja homem como sua avó foi. Parece estranho, porque a avó não é homem, mas estava dizendo assim, tem a palavra. Até a tua avó tinha a palavra e tu não tem. Amém? Então, quando eu estou dizendo assim, amém, eu estou dizendo, eu estou de acordo com esse negócio. É verdade, está na Bíblia. Se está na Bíblia e Deus está falando disso sobre mim, então é isso que eu quero para a minha vida. O que é que eu tenho que fazer? Aleluia. Aí a gente vai cair de novo na visão. Ir por todo mundo. É simples o que a gente tem para fazer. E pregar o evangelho a toda criatura. Sem selecionar. Teve oportunidade? Prega. Não teve? Cria oportunidade. Amém? Isso é igreja, queridos. Eu sempre gosto de falar isso quando eu vejo cadeiras vazias na igreja. Não é nenhum tipo de crítica, claro. Mas poderia estar nessa cadeira? Eu quero que você pense sobre isso. Quem poderia estar nessa cadeira vazia? Talvez a pessoa que você chamou hoje, talvez você esteja pensando, eita, hoje chamei ninguém. Talvez a pessoa que você chamou mês passado, chamei ninguém não. Talvez a pessoa que você chamou ainda esse ano, rapaz, está me botando numa sinuca de bico, também não chamei ninguém. Você percebe que a gente precisa despertar? É simples, queridos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A gente torna a ver. Ah, Deus não vai trazer dano para a sua vida. Ah, vai ficar passando na cara, porque você... Não é assim com Deus. Pode ser com os homens, mas com Deus não. Ele simplesmente ama, e o amor de Deus é um amor que, da mesma forma que a gente não entende muitas vezes o que é ser mais do que vencedor, é um amor que a gente não tem como calcular com facilidade. Porque é um amor que doa o próprio filho para morrer em teu favor. Quem tem filho aqui? O que você faria pela humanidade com seu filho? Se você pensar igual a mim, você vai pensar, nada, de forma nenhuma. Não, mas é só o dedinho mindinho. Vai morrer todo mundo e o dedo do menino fica aqui. Mas Deus deu o filho por inteiro, pensando na humanidade. Que amor é esse? O que darei eu ao Senhor? Em troca e em reconhecimento dos benefícios que Ele me tem feito? Essa é a grande pergunta para esse momento, queridos. É a visão.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo, eu vou usar a palavra incomodar só para facilitar o entendimento. Vai incomodar você a respeito dessas cadeiras vazias. E ainda esse ano você vai ver coisas grandes acontecerem aqui. Pessoas chegarem aqui, vir para aqui para frente na hora que fazem um apelo, porque entendeu a palavra, mesmo sem saber de nada do evangelho, mas rapaz, eu preciso disso, eu preciso ser salvo, eu preciso ter um Senhor, que eu estou dominando a minha vida e não está dando certo. Aí depois vão aprendendo como você tem aprendido e vão começar a experimentar coisas maiores. Porque esse é um lugar para isso. A igreja é o lugar propício para isso, criado por Deus para isso. Então, acende essa visão dentro do seu coração. Porque tem muita coisa para acontecer e Deus conta com você. Está pronto para isso? Eu vou te dar um desafio então. Já que você disse que está pronto e disse amém. Lembra o que a gente combinou? Os que ficaram calados escaparam, mas quem disse amém, daqui a pouco o culto vai acabar. É isso? Alguns normalmente vão lanchar, sei lá, ou vão direto para casa. Tal. Mas o dia não acabou. O culto pode acabar, mas o dia não acabou. E aí você vai pensar agora, o que eu posso fazer por Deus ainda nesse dia que não acabou ainda? Vai ter uma sensação de que já acabou, né? À noite, finalzinho, não tem mais nada, agora é para casa dormir, mas não acabou ainda. Sabe que uma mensagem sua, hoje à noite, para uma pessoa específica, pode mudar o rumo da história dela? Você sabe que um áudio que você possa mandar para alguém que você está precisando pedir perdão, pode mudar o rumo da sua história também? Aleluia. O dia não acabou. Tem coisas para acontecer ainda nesse dia. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Veja teus olhos. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome por tua palavra, ela é a verdade. E como é bom estar em família, que a gente pode falar de uma forma tão fácil, porque fazemos parte do mesmo projeto, mas nós queremos cada dia mais estar aceso dentro de nós a visão que você tem para a nossa vida de pregar o evangelho, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, os meus irmãos nessa igreja tendo experiências sobrenaturais com você, Pai. Aquelas experiências que nos acordam como um despertador, eu declaro sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, experimentando o teu melhor, com alegria no coração, sem peso, sabendo o que estão fazendo, por que estão fazendo e para quem estão fazendo, Pai. Muito obrigado por essa família que se estende para esse lugar, Pai. Nós te louvamos porque você é o centro de tudo, não tem como mudar isso. A nossa própria vontade não supera o Senhor como centro de tudo. Nós queremos render a nossa vontade a você, para poder facilmente dizer que o centro da nossa vida é Cristo. E se porventura essa vida cessar para nós, na hora que cessar nós vamos estar no lucro, porque sabemos a razão de estar vivos. Assim eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Continua com os seus olhos fechados. Se você está aqui essa noite e não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Salvador significa aquele que vai mudar o rumo da tua história. Que nós tínhamos um destino predeterminado e agora muda de inferno para céu. Mas ser Senhor significa que ele vai estar no comando também. Então é um compromisso duplo. Então, se você deseja fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão, a gente quer estar orando com você. Você vai fazer parte dessa família maravilhosa, vai estar disponibilizando a sua vida para estar contribuindo em tudo aqui. Alguém? Todos crentes? Opa, meu irmão? Senhor? Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia, outro aqui. Vocês podem vir aqui à frente, a gente quer estar orando por vocês. Aleluia. Tem mais alguém? Mais alguém nesse lugar que quer fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Eu vou te dizer uma coisa. Esse é o passo mais importante que a gente pode dar. Eu fiz isso em 1992. Nunca mais a minha vida foi a mesma. E ela está disponível para as mudanças que tem para acontecer. Pessoal, dá uma olhadinha para esses dois jovens aqui. Eu não sei, talvez você possa conhecer um ou outro, ou os dois, ou nenhum. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a partir de agora, olha que maravilha. Fazem parte da sua família. Está havendo uma festa no céu. Céu na terra. Amém? Porque rumo é mudado. Programação é mudada. Algemas são quebradas.
correntes quebradas, por causa do amor de Deus, que um dia nos alcançou. Isso aqui é o resultado do ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Pai, nós te louvamos. Obrigado pelos corações aquebrantados. Sabemos que essa é uma obra do teu Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que tem os próximos passos, mas você vai auxiliá-los em tudo. E nós declaramos em nome de Jesus, pessoas se disponibilizando para auxiliá-los naquilo que for preciso. Assim nós nos alegramos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês podem seguir, eles vão conversar um pouco com vocês. Glória a Deus. Parabéns, viu? Aleluia. Alguém aqui já crente e ouviu falar num tal de batismo no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas, e você até se assustou quando você viu, lembra disso? É o quê? É oração em línguas. Faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. A oração em línguas é mais ou menos assim: você foi convocado para uma guerra e você naquela raça, eu vou, aí deram um canivete a você. Se o meu ia até sem canivete, caba macho. Mas no meio do caminho você se encontra com o tal batismo do Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas. Aí pega um canivete e te dá uma metralhadora. O negócio agora vai ficar mais potente. Isso é a oração em línguas. Alguém que quer experimentar algo que Deus já tem pré-determinado para você? Todos batizados? Alguém enfermo? Sabia que essa parte do enfermo, vou dizer uma observação aqui, fica bem à vontade. Essa parte do enfermo, sabia que às vezes tem pessoas que estão enfermas e não querem vir para a oração porque vão pensar: o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não sou crente. Porque enfermidade... Enfermidade é uma porta para a manifestação do poder de Deus. Quem pecou, Jesus? Foi ele ou os pais para que ele esteja assim? Não, ele está assim para a gente manifestar a glória de Deus. Então não é avaliação para trás, não, é para frente. Então fica tranquilo. Nós somos uma família, estamos juntos aqui. O seu problema é meu também. Quando você se alegrar, eu estou junto com você se alegrando também. E a Bíblia diz: os sinais hão de acompanhar os que creem. No nome dele, os que creem vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem 3 partes envolvidas aqui. A primeira é crer. A segunda é impor as mãos. Essa parte é nossa, viu? Mas a terceira não é nossa, é a do resultado final. É Deus. Agora eu preciso fazer a minha parte. Sinais vão de acompanhar os que creem. É no nome dele. Nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. E aí depois vocês vão jogar rosa para quem orou? Não! Tudo é ele. O centro é ele. Sabe, queridos, um dia um pedreiro veio aqui, fez essas paredes. Talvez até alguém lembre o nome dele. Era Francisco Pedreiro. Trabalho bom ele fez. Mas qual era a marca da colher de pedreiro? Isso aí eu não lembro não. Isso. É isso aí, nós somos só o instrumento. Deixa que o pedreiro seja lembrado. Jesus é o centro de tudo, queridos. Que Deus encontre sempre no coração de vocês espaço para ser reconhecido pelas pessoas aí fora. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Pastor, o senhor e a Adrina poderia colocar as mãos na minha liderança, impor as mãos e orar? Amém? Eu queria que a minha liderança viesse aqui na frente, Douglão também. Não sei se vai caber todo mundo de uma vez, né? Então vem um pouco, e aí depois o outro... Agora segura já, tá? Já deu, depois a gente vem com outra... Vem mais para cá, amém? Queria que o senhor impôsse... Pode fluindo aí, tá, Diogo? Colocasse a mão na minha liderança, liberasse sobre nós. Aleluia. Você pode estender as mãos para cá, igreja, crê também aquilo que vai ser liberado sobre a vida deste povo, desses homens e mulheres de Deus.
entronizado e exaltado, digno de honra é Jesus. Cordeiro Santo e sacerdote, é meu Senhor cheio de amor. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. No meu coração há uma música de amor. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos
rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Estamos encerrando já, amém? Está feliz, crente? Você está animado, está abençoado em nome de Jesus? Pastor Aguinaldo, Adri, obrigado pela visita, obrigado pela honra em nome de Jesus, obrigado pelas suas orações, obrigado pela liberação da palavra. Em nome de Jesus, a Igreja Verbo da Vida de Tiradentes agradece a presença de vocês, a unção que vocês compartilharam com a gente, e levem o nosso abraço para a Guto e para a Sueli em nome de Jesus, amém? E voltem sempre em nome de Jesus, amém? Agosto está de volta, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os anúncio normal, por favor, em nome de Jesus. Vai dando glória, crente, aleluia, tá feliz? Olá, irmãos, eu me chamo Diego Herrera e você que está assistindo online, compartilhe este link para que muito mais pessoas sejam
Olá, irmãos, eu me chamo Diego Herrera e você que está assistindo online, compartilhe este link para que muito mais pessoas sejam alcançadas. E você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É tempo de aceleração para nós da Verbo da Vida Tiradentes. O nosso templo próprio não é mais um sonho, é uma realidade. E você pode fazer parte da realização deste projeto. O Construindo no Sobrenatural é o nome do projeto do nosso novo templo. E você pode colaborar de forma presencial no balcão da construção ou de forma digital através do Pix que está aparecendo aí na tela. Afinal, um novo templo merece um novo templo. Não deixe de se envolver, hein? Agora, fiquem ligados às nossas programações. Nas terças-feiras, às 20 horas, temos o nosso culto do sobrenatural. Nas quintas-feiras, às 15 horas, temos o nosso culto da hora nona. Também, na quinta-feira, às 20, temos o nosso projeto do pequeno grupo VEC, uma oportunidade para você crescer, se desenvolver e criar conexões. Confira os endereços das casas nas redes sociais. E para você que está chegando agora, temos o discipulado aos domingos, às 9, onde você conhece a visão, missão e valores da nossa igreja. Logo em seguida, às 10, temos o culto Fortalecendo a Visão. E às 18 horas encerramos o domingo com o culto de louvor, adoração e ministração da palavra. E para os jovens e adolescentes temos uma programação muito especial. Nas quintas-feiras às 20 e aos sábados às 16 temos o nosso grupo de conexão. Confira os endereços das casas em nossas redes sociais e se envolva. Ao sábado às 19 temos o nosso culto dos jovens dínamos e você precisa estar aqui conosco. E o culto dos adolescentes, o Dínamo Shin, acontece aos domingos, às 18 horas, no prédio ao lado. E se você é adolescente e está aqui no templo, temos uma programação especial para você lá. Temos um poderoso departamento de assistência social com o apoio da ONG ID7. E para que essa missão continue acontecendo e mais famílias possam ser alcançadas, você pode fazer parte disso, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, roupas e calçados em bom estado e depositar na gôndola no fundo do templo. Sua contribuição é um investimento para o reino de Deus. Você pode ouvir nossas ministrações pelo Spotify e se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar nossas transmissões aos domingos. Já segue a gente nas redes sociais, @Verbo da Vida Tiradentes, para ficar por dentro de todas as coisas. E após o culto, não vá embora correndo, hein? Aproveite a nossa cantina para ter um tempo de comunhão com os irmãos. Até logo, tchau, tchau! Então procure a Adriana. Eu vi a Scarlett mesmo aí mexendo, então procure a Scarlett no balcão do sobrenatural. Amém, crente? Paga o sobrenatural também já, em nome de Jesus, aleluia. E não fique de fora dessa, em nome de Jesus. Culto das mulheres, aleluia. É só para mostrar que vai ter, né, pastor? Que já acabou os convites. Tem 7 convites ainda? Amado, você não pegou, corre, irmão, em nome de Jesus. Já chegou em nome de Jesus. Eliezer Rodrigues e Georgia Rodrigues. Olha lá, ó. Olha lá, volta. Passou, amém. Tá? 7, não sei porque você não pegou ainda. JPM, chegou, olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha o pastor Aguinaldo voltando aí, em nome de Jesus. Aí, galera, ó, o lugar de jovem e de adolescente é? Invista no jovem, amado, em nome de Jesus. É um projeto poderoso aí, lá da sede, que está invadindo o Brasil aí, em nome de Jesus. Pega junto, vai ser uma bênção, poderoso. Invista nos jovens, em nome de Jesus. Olha lá, ó, 20 a 24 de agosto. Não perca, será poderoso. Amém? Próximo. Dízimos e ofertas, aleluia. Glória a Deus. Amados, Salmo 35, verso 27. A palavra de Deus diz assim:
Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? Algumas palavras precisam de revelação e outras estão bem explícitas. E aqui ficou muito claro que o Senhor se alegra na nossa prosperidade. Você sabia disso, amado? Que o Senhor se alegra na sua prosperidade? Porém, entraram algumas palavras aí no meio dessa história. E esse negócio de prosperidade ficou meio bagunçado, ficou misturado com riqueza, ficou misturado com ganância, e tem algumas coisas que misturaram aí. Porém, o Senhor é bom. E o Senhor, em Salmos, hoje eu estou no Salmo, irmão. No Salmo 107:20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Então a palavra do Senhor se manifestou para desfazer alguns laços, algumas dúvidas que nós tínhamos sobre riqueza, sobre prosperidade. Amém? E agora eu pulo de Salmo para Provérbios e libero uma palavra de Provérbios para você, em nome de Jesus, para você entender o que é prosperidade, irmão, para não se enganar com as coisas do mundo. Amém? Honra ao Senhor com seus bens e com todas as suas primícias e de toda a sua renda, e se encherão fardamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Amado, prosperidade é crescer naturalmente. Amém? Não é crescer exponencialmente em apenas uma área da sua vida. Prosperidade é você entender a palavra e você caminhar com a sua família, é você ser íntegro, é você ser honesto, é você crescer conforme os princípios da palavra. E ser generoso, e entender a obra, e abençoar a obra. Amém? Então aqui explicitamente o Senhor fala: honra ao Senhor com seus bens, e você verá a multiplicação chegando e alcançando a sua casa, em nome de Jesus. Isso é prosperidade, amém, crente? Em nome de Jesus. Então vamos praticar a palavra em nome de Jesus. Você tem a oportunidade de dizimar e ofertar aí com o QR Code, com os envelopes atrás, ou com as magnetas lá na frente da igreja. Enquanto o Ministério de Música adora o Senhor com alegria, você tem a oportunidade de chamar os diáconos para consagrar suas finanças em nome de Jesus. Amém? Vira sua mão para cá, vamos estar orando pelas finanças. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, meu Deus. Te damos graça porque o Senhor é um bom Pai, e o Senhor se alegra com a nossa prosperidade, e o maior interessado na nossa prosperidade é o Senhor, Pai. Por isso nós entendemos sua palavra, por isso nós seguimos sua palavra e consagramos a ti nossas finanças, Pai. Eu declaro em nome de Jesus as contas dessa igreja paga e o sonho do nosso pastor realizado, em nome de Jesus. Amém.